sempre tenha um segundo e um terceiro para ficar no seu lugar. A proposta é: você quer subir? Prepare um segundo ou terceiro para ficar no seu lugar, no sentido de você ter a ascensão na carreira e não por substituição. Fala, Crealinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Crealicast e pode crer que hoje a conversa vai ser boa. Só que antes disso, já segue a gente aqui, sininho lá para receber assim que tiver episódios novos e curte e compartilha aí pra gente alcançar o maior número de pessoas, porque o assunto é bom. O assunto é bom porque vem de uma pessoa incrível, mais um convidado incrível que tá aqui hoje com a gente e, na minha opinião, eu acho ele tão extraordinário porque ele faz o extraordinário real ficar simples. O que é difícil se tornar fácil. Então, seja muito bem-vindo, Clodoaldo Guilherme. Tiago, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? É difícil acompanhar esse rapaz aqui, mas eu vou tentar. Isso aí, seja bem-vindo. Tá? Obrigado, obrigado. Você hoje é um cara que está selecionando mais os ambientes onde você participa, que você tem conteúdo aí também, né? Ou quantos anos de experiência você já tem no mercado. Então, obrigado de você estar aqui compartilhando comigo e com a nossa audiência conteúdo de valor. Clodoaldo hoje, fora do profissional, fundamentalmente é uma pessoa que curte a neta. Sou um avô, né? Já sou um avô. Divido muito o meu tempo entre trabalho e família. Então, eu diria que eu sou uma pessoa muito envolvida com o trabalho, gosto de trabalhar, gosto de me atualizar, mas eu não esqueço do meu lado pessoal, que é minha família. Então, fundamentalmente, eu, a minha mulher, nossa cachorrinha, a calopsita e a neta que está conosco. Isso sou eu hoje. Que coisa boa, hein? Meta de vida, né? Olha, eu não sei se foi meta de vida, mas foi uma coisa que aconteceu, eu diria que é um presente. E é um presente delicioso, né? É a simplicidade da vida e o que ela nos traz, né? Cada De vez tão rico, né? mais, cada vez mais eu tenho certeza que tudo tem que ser simples. E como é que nasceu, assim, essa paixão tua por compartilhar conhecimento? Você sempre teve essa facilidade em trazer esse conhecimento para as pessoas? Quando você iniciou, quando você começou a aprender, você já viu, você já fazia esse compartilhamento? Você já passava esse conhecimento que você estava adquirindo lá recentemente? Você já passava ele para frente ou como é que foi o teu início, assim? Quando eu tinha de 21 anos de idade, eu sempre digo que teve um doido, um meu chefe gaúcho chamado Leão da Costa Pinto, ele me promoveu, mas ele disse para mim: sempre tenha um segundo e um terceiro para ficar no seu lugar. E eu recebi isso como uma recomendação e como um aconselhamento. Prepare o segundo e o terceiro. E isso brotou naturalmente. Em 76, eu estava com 22, 23 anos de idade, eu tive a oportunidade de dar aula na FAI, substituindo uma pessoa simplesmente fantástica, perdão, chamada Miguel Salomão. Então, eu comecei a dar aula de economia internacional, moedas e bancos, e depois também indicado por ele curso de pós-graduação. Então, naquilo que eu achava que era uma qualidade, eu acho que se tornou uma obrigação. Quando digo qualidade, sempre me atualizando, mas a obrigação de sempre tentar transferir para alguém. E uma coisa engraçada é que eu, quando respondo os disques ou arquétipos, o que sempre dá como eu sendo um facilitador, ou seja, um professor. Tá? Então, essa minha preocupação em transmitir, eu diria que existe desde que eu comecei a minha fase profissional há 54 anos atrás. É muito comum a gente ver hoje as empresas treinando um segundo, um terceiro para substituir o primeiro, né? Eles já chegam já na fase já de tipo, pô, tô percebendo o clima tá ficando estranho com o primeiro, vou treinar o segundo, vou treinar o terceiro para substituir ele. Isso veio para você lá na época? Esse ensinamento dele veio com esse peso? Como que foi? Não, o peso foi diferente. A proposta é: você quer subir? Prepare um segundo ou terceiro para ficar no seu lugar, no sentido de
você terá extensão na carreira e não por substituição. Porque se eu entendo isto como sendo uma verdade, eu não deverei treinar um segundo ou terceiro, porque senão ele toma meu lugar e eu vou embora. E não era esse o propósito. Então, o meu propósito, quando eu comando alguém em qualquer condição, é treine mais um, mais dois, mais três, para que você tenha oportunidade dentro da empresa. É nesse sentido. Sim, até para assumir um cargo de liderança, você precisa de liderados, né? Certeza absoluta. E outra coisa importante também, né? Muitas vezes as pessoas ficam com medo de treinar e ser substituído, ou treinar e acabar criando um concorrente, mas quando na verdade, quando você treina, você capacita a pessoa para te entregar cada vez mais e melhor, né? Essa é a ideia. Tá, essa é a ideia. E quem tem competência não tem medo do segundo nem do terceiro, ao Ah, contrário. assim, bate no peito e fala, vem, 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 pode vir que é eu, falei. deixa comigo. Até porque quem é bom, né, Com não vai certeza, ser substituído, né? com É, certeza. se você tem uma joia dentro do teu negócio, você não vai querer substituir ela. Eu acho que Pelo seria, contrário, né? Você vai querer ficar, né? seria uma grande tolice essa troca, né? Sim. E qual que foi a maior virada que você teve, assim, na tua trajetória, assim, né? Nesse decorrer, quando você começou a estudar, quando você, né, começou a ter mais peso dentro do seu currículo, dentro do seu diploma? Como é que foi as viradas tuas? Você estava com 21 anos, você recebeu a oportunidade de ser promovido. Como que foi? Você foi promovido e depois o que que virou isso aí? Eu comecei a ter oportunidades com 21 anos de idade e a minha carreira se desenvolveu muito cedo. Com 29 anos de idade para 30, eu estava como regional de um banco, cuidando de agências e da área internacional para o estado do Paraná, Rio Grande e Santa Catarina. Com 33, houve uma situação muito engraçada. Eu li um livro chamado Caim e Abel, onde mostrava como funcionava o sistema bancário nos Estados Unidos. Quando eu li, eu falei, puxa vida, mas não é isto que eu vejo aqui. E aí entrou num confronto muito forte. E eu entendi que era hora de sair, porque não era o sistema que eu tinha na minha cabeça. E comecei a observar que o que eu fazia no banco era uma rotina diária, e aquilo começou a me incomodar. Fui para uma empresa, e nessa empresa eu passei a vivenciar o lado real da economia. Banco é lado nominal. Então, o lado real está dentro da empresa, ou do outro lado do mercado. E ali, de repente, eu percebi que aquele financeiro do banco não era o financeiro da empresa. Só que uma coisa me chamou a atenção. Eu comecei a perceber que eu não poderia só pensar em finanças. Eu tinha que olhar o todo da empresa. Então eu comecei a me meter com planejamento, me envolver com pessoas, que é uma coisa que me acompanha. Não tenho formação na área de pessoas, mas por onde eu passei, eu tinha pessoas sob a minha subordinação. E aí processo também, que era aquela parte de organização que hoje se chama processo. Então, ao sair de banco e ir para uma empresa, a minha cabeça também mudou. O que que você viu lá fora que te chamou atenção? Quando você falou assim, ah, tinha um sistema do banco aqui e eu vi um sistema lá fora, né, outra cultura, e tudo mais, que me chamou atenção. Você consegue trazer assim para nós o que que foi que despertou isso em você? O que que você leu no livro que te despertou isso? Falou assim, não, pera aí, eu acho que é diferente, né? O mundo está sendo diferente. Talvez até coisas que hoje a gente pode estar fazendo, copiando de lá, ou enfim, né? É, você consegue trazer o que que Interessante a sua seria? pergunta, não, para mim fica muito claro isso. É quando eu percebi que o sistema bancário nos Estados Unidos olha o teu projeto. Olhou o teu projeto é válido, estou contigo. Eu vou te ajudar, eu vou te financiar. Percebe? Eu me lembro, na minha época de banco, e isso marcou muito, eu estava indo para Ponta Grossa com o diretor do banco e com o assessor dele. Passamos perto ali da cidade industrial e tinha uma placa ali, BNDES, BRDE, eu não me lembro. E aí o assessor disse para mim, toda vez que você vira uma placa como aquela, foge, porque a empresa está endividada. Eu achei aquilo um absurdo. Tá? A empresa está crescendo, ela precisa crescer, precisa de recurso específico. E a minha época, o que que nós fazíamos? Descontávamos duplicatas.
curto prazo. Como é que uma empresa consegue fazer um projeto, financiar um projeto com uma operação de curto prazo? E aquilo mais uma vez acirrou em mim e eu falei, oxe, aquilo que está no livro não é o que eu vivencio aqui. E isso foi tomando corpo, e eu tive a sensação que eu poderia ser útil na empresa, no lado real da economia, e não mais vivenciar como uma operação que era sempre igual. Eu desconto duplicata, eu desconto duplicata. E eu achava que a empresa precisava mais do que isso. Mas a grande virada, sem dúvida alguma, foi aos 47 anos de idade, que foi essa pergunta que você me fez. Eu achei que eu estava, digamos assim, meio que escanteado, porque eu achava que 47 anos de idade eu estaria velho. Foi quando eu tive a oportunidade de ir para a China. Lá na China, eu comecei a conviver com tudo aquilo que eu gostava em termos de empresa e com uma coisa que acompanhava, que vinha do chinês, e depois com os europeus com os quais eu convivi. A idade é só um número. Tanto que eu tenho a idade que eu tenho e não tenho percepção dela, ela não me faz a menor diferença. Não, mas você tem um espírito jovem, né? Olha, eu Pra quem acredito conhece nisso. você de perto, sabe, brincalhão, gosta de umas piadinhas e Esse não rapaz é dá muito pra dizer, não simpático, dá não pra dizer. acreditem nisso. Sério, essa parte de você ir pra China e ter essa vivência, né? Tipo assim, a idade é só um número. Hoje a gente vê muitas pessoas, né, criticando aí as gerações, né? A gente tem uma realidade dentro da empresa aqui que a gente tem muitas pessoas jovens performando, né? Isso lá, naquela época, já era realidade lá fora, pelo que você trouxe? Sempre foi, porque na China eles entendem que a pessoa que tem idade tem sapiência. Portanto, um velho é um sábio, porque acumulou conhecimento. E é assim que era tratado. Eu era tratado como o líder da empresa, porque eu era a pessoa mais velha. Porque eles entendiam que eu tinha alguma coisa para contar, para orientar em função da experiência acumulada. E a Europa tem muito este olhar, né? Convivendo com os europeus, era muito claro. Eu me lembro que eu falava com um rapaz que eu conhecia o pai dele, era um finlandês, e eu conversava com ele sobre idade, e ele falou, Clodoaldo, na Finlândia a idade é só um número. Se alguém tem dúvida, 4, 5 anos atrás, o gênio, monstro Federer falava exatamente isso quando perguntava quando ele ia se aposentar. Ele falou, Uhum. olha, a idade é só um número, tá? E eu escrevi um pequeno romance que eu nunca publiquei, cujo título é A Idade é só um número. Oh, que legal, isso aí eu não sabia não, hein? É uma Tá forma escrito de... já, só Tá, tá. Eu imprimir. nunca publiquei, mas eu Oh, tem que escrevi esse publicar, romance. Clodoaldo. Eu gosto de ter esse lado eclético. Que legal, que legal. E o que que você percebeu assim que te ajudou a evoluir assim nessa parte quando você foi pra lá, pra fora? Sentiu que a evolução veio mais rápido? Como é que foi a tua trajetória? Porque você teve que ir para uma cultura diferente, aprender coisas novas. O que você sabia pesou bastante lá ou você teve que aprender muita coisa nova para continuar daí? Veja, a palavra-chave que você usa é cultura diferente, tá? Então, a minha origem no banco me ajudou a ter um certo sangue cigano, né? Eu viajava muito pelo banco, né? Quando eu fui lá para o exterior, eu tinha uma cultura. Facilitou muito o fato de a minha mulher ter ido junto. Então, eu tinha a companhia dela para me dar o suporte emocional. No dia a dia, era um aprendizado para mim e para ela, tá? Uhum. Na forma de trabalhar, na forma de me relacionar, tudo era um mundo novo. Mas o que nos ajudou era a predisposição nossa em aceitar, em aprender, em evoluir. Eu digo que às vezes você vai num ambiente onde tem pessoas diferentes, o mesmo assunto vem de formas diferentes, né? Com Porque certeza, cada um trilhou o seu caminho, cada um viu isso de uma forma diferente, né? com certeza. E o dia a dia no mundo empresarial diferente do nosso. O relacional é diferente, tudo é diferente, né? Então o que que Uhum, você faz? Você aceita e você adapta, tá? Porque tem certas coisas que você não muda. Não adianta você querer mudar uhum, aquilo que é imutável. Você uhum, aceita, você se adapta, tá? uhum. Então, lá, você imagina, eu tinha para administrar brasileiros, chineses e indianos, porque nós tínhamos uma filial na Índia. Três culturas diferentes, Qual era o mais tá? difícil? Começa com a letra B.
Eu duvido que vocês acertem. É complicado, nada, pô, eu Mas, sou brasileiro e tal, mas trabalhar com chinês e com indiano, gente, é um espetáculo. São muito afáveis, muito submissos no bom sentido. E quando você dá para eles uma coisa chamada vem participar comigo, é um pouco diferente, porque eles não estão acostumados com isso. Então, quando você traz, você se lembra que em momentos nossos ali do Clube Jovem, eu sempre disse, olha, gente, não tome a decisão, deixe as pessoas trazerem o problema, mas trazerem soluções. Quando eu quis colocar isso lá na China, a presidente disse que seria impossível, porque o chinês era muito submisso. Cara, a vontade deles em querer participar era uma coisa extraordinária. Então, e chegava ao ponto de eu ter um problema, gente, discutam, eu vou tomar um café, daqui a pouco eu quero ver que soluções vocês me dão. Eu sempre tentava balizá-los em 3 soluções, apareciam 8, 9, 10 soluções. Eu escolhia a melhor solução para a empresa, mas eu hum, discutia com eles cada uma das soluções e por que que eu não aceitei as que foram, em tese, rejeitadas, né? Então, eu acho que em todo mundo, numa estrutura gerencial, as pessoas querem participar. Por isso que eu digo, triste é o executivo que não consegue dar a oportunidade para que o povo participe. É uma forma de engajar, aliás, a melhor forma que eu vejo. você acredita que as pessoas elas complicam demais os assuntos em vez de simplificar? Porque o que você está trazendo aqui parece tão simples. Tragam, discutam, a gente resolve e tá tudo certo, né? Eu vejo que é muita reclamação, assim, tipo, é difícil, eu não consigo, é muito complicado, né? Vai dar muito trabalho, quando de fato, né, você traz isso assim, parece que, nossa, é rapidinho para resolver e mandar para frente. Mas a verdade por exemplo, nós temos aí uma geração que curte muito ouvir eh, grandes sábios, né? Um cara que eu gosto muito é o Alan Costa, né? E o que o Alan sempre fala, gente, simplifica, simples. Se tem uma dúvida, faz a velha e boa matriz SWOT, né? Não fica inventando coisa. Então eu vejo muita gente nesse momento que nós estávamos conversando, gente oferecendo cursos caros, valorizando. Desculpe, gente, muita gente perde dinheiro até nisso, tá? Faz uma coisa simples. Temos ótimos profissionais, profissionais altamente conceituados que também partem pela simplicidade, tá? Então, quando eu vejo gente fazer aquela coisa assim, para dar uma valorizada, e vi, inclusive, já me falaram, ó, muda a tua apresentação. Por quê? Não, para valorizar. Não, o que valoriza não é a minha apresentação, é o meu conteúdo. Se o meu conteúdo atingir aquilo que é o meu propósito, isso me dá satisfação. E que de fato isso é uma verdade, eu tô aqui como testemunha, né, de que isso realmente funciona, porque eu fiz 2 treinamentos com você. Um financeiro, indicadores mais básicos, assim, tal, que é Sim, o início lá, e depois a gente aprofundou um pouco mais, foi para os indicadores gerenciais, né? Gente, sem mentira, eu achava que financeiro, na minha cabeça, tá? Acho que isso eu nem cheguei a comentar com você na época, mas eu ficava olhando empresas grandes e tudo mais, e ficava imaginando o financeiro delas, assim, uma coisa muito complexa, e que eu teria que passar por uma faculdade, né, fazer uma pós-graduação, né, ter um currículo assim grande, uma experiência grande de conhecimento para eu conseguir enxergar os números daquilo que eu estava fazendo. E eu, sem entender, e aquilo me agoniava muito, eu falei, bom, eu vou atrás de conhecimento, vou começar pelo básico. Só que o básico que eu fui atrás já foi o logo seu básico. O que que aconteceu? Quando eu fiz os 2 treinamentos, eu falei, ainda eu perguntei para você no curso, não sei se você vai lembrar disso. Eu perguntei para ele assim, gente, mas só isso? Tudo isso que acontece, tudo isso que a gente faz no dia a dia, vai pra cá e aqui acabou? Que acabou? É, aqui acabou, Thiago. Falei, sério? Daí ele falou assim, sério. Eu falei, caramba, cara. Eu achando assim na minha cabeça, assim, que era um negócio assim. Nossa, eu imaginei que eu ia ter que nascer de novo pra fazer o negócio acontecer. E quando de fato, não. O é, feijão com arroz muito bem feitinho. é uma coisa que eu sempre questionei. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava participando de uma reunião e surgiu um menino vendendo o sistema. Lá pelas tantas ele disse assim:
nossa, nosso sistema dá 50, 60, 70 relatórios. Eu ouvi, aí eu perguntei para ele, você acha que um empresário tem tempo para ler 50, 60, 70 relatórios? Vamos definir quais são os relatórios que o empresário precisa ler. Acho que este final de semana eu vi uma chamada. Desenvolvi alguma coisa, você vai ter 50 indicadores financeiros. Eu olhei, abri, fiquei imaginando. O empresário tem tempo para poder ler e interpretar 50 indicadores financeiros? Quero saber de verdade. Você que está assistindo, ouvindo esse podcast, comenta aqui para nós. Você hoje analisa 50 indicadores de resultado do teu negócio? Comenta aqui para nós. E se você não analisa os 50, quantos você analisa? Essa é uma Né? pergunta interessante. Quantos você analisa? Tem alguns que eu considero essenciais. Os essenciais podem dizer para você em que pé você está. É o suficiente. Básico, bem feito, Básicos, bem feito. funciona. Simples demais. E essa questão assim da diferença de empresas que crescem das empresas que não crescem. Você acha que esses indicadores eles estão relacionados ou a pessoa não analisar? O que você acha que é a diferença das empresas que crescem das que não crescem? A primeira pergunta é saber o que a empresa quer, não é? Porque, de repente, eu me lembro, numa época que vocês acham que nem eram nascidos, a época da inflação braba, né? Naquela época, o que a gente media? Faturamento. Que, na verdade, seria uma grande mentira, porque um faturamento com aquela base inflacionária, a gente nem sabia se era de fato crescimento, faturamento, o que era, enfim. Hoje está muito claro que com uma inflação sob controle, né, você tem uma linha que você tem que percorrer, que você tem que correr atrás, na verdade. É a linha do resultado. Entendeu? Então, de repente, você fatura 1 milhão, pô, te sobra 2%. Às vezes você fatura 500, te sobra 6, 7, tá? Então, o que você precisa ter? Primeira coisa, o que eu quero? Qual é o tamanho que eu quero? Dia desse eu estava conversando com alguém e alguém começou a fazer contas. Porque se eu atingir este número aqui, eu vou ter tal resultado. Aí eu fiz uma pergunta, antes de mais nada, você sabe se você tem capacidade produtiva para poder alcançar este número? E a pessoa não soube responder. Então, eu diria, primeira coisa, o que a empresa de fato quer? E olhar toda a estrutura que ela tem, tá? Então, só crescer por crescer talvez não te leve a lugar algum, tá? Ou pior, né? Acaba Ou complicando a pode vida, quebrar, né? tá? É. Ela pode correr esse risco. Então, eu gosto muito, falando em finanças, saber fazer meu preço de venda, depois eu olho se o mercado paga ou não. E aí você tem um instrumento interessante na mão, que é o abençoado ponto de equilíbrio, que vai dizer para você quanto você precisa faturar para dar o resultado que você quer. Talvez seja aquilo assim suficiente. Porque se você, olha, eu vou, porque o céu é o infinito, o céu é o infinito. Você não precisa chegar no infinito. Você pode perfeitamente recuar um pouco e definir outro número. Na verdade, a expressão não é infinito, é limite, tá? Então, Uhum. qual é o meu limite? Qual é o tamanho que eu tenho? Qual é a estrutura que eu tenho? Talvez você busque o suficiente. E qual é o preço que você está disposto a pagar também, né? Que é outra coisa, Porque vai ser cobrado, né? como você não calcula o preço a pagar, de repente o resultado, aquela linha que eu falei que é importante, talvez você não alcance, tá? Uhum. Então, eu diria para você que o suficiente é o melhor aconselhamento. Eu me lembro que na China, eu acho que eu fiz aniversário numa data qualquer, eu sei a data, é evidente, mas num ano qualquer, e minha mulher mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: desejo para você o suficiente. Eu acho que se aplica em qualquer coisa da nossa vida. Qual é o suficiente que nós precisamos? Quando eu vejo o pessoal perder um pouco a noção, porque a gente é muito envolvido por modismo, eu percebo muito isso. Então, se de repente está ali, surgiu uma coisa e essa coisa vai se multiplicando, triplicando, todo mundo quer aquilo e perde-se um pouco da noção. Depois que passa, o que é que fica? Então, hoje o que que nós falamos? IA, 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 loucura. Todo mundo dá aula de IA, todo mundo fala de IA. Eu só estou observando.
Tem uma outra coisa que nós deveríamos dar atenção, que eu não estou vendo todo mundo dar atenção ou não está dando da forma correta. Reforma tributária. Está aí. Tá? Nós sabemos qual é o melhor caminho para nós? Tá? Nós não sabemos. E eu percebo que o pessoal só está falando da IA. A reforma tributária está aí. Quando que vamos, de fato, falar sobre ela? Quando teremos gente tornando a reforma tributária uma prática? Gente, vem cá, vou falar para vocês, vamos fazer algumas continhas, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não vejo despertar tanto interesse quanto a IA. Então, o que me preocupa muito são esses modismos que estão à nossa volta, tá? Por isso que, falando contigo em off, e agora abertamente, né? Uhum. Certas coisas a gente precisa tomar um cuidado e acabar sendo seletivo. É, fazer o básico bem feito, às vezes é chato. O que eu Evidente. percebo? Que às vezes, para tampar o tempo disponível, não ficar ocioso, o empresário acaba arrumando coisinhas para fazer. Modinhas, igual você falou. Ah, vou mexer com IA agora. Ah, vou implantar uma IA na minha empresa. Ah, vou fazer isso. Ah, vou fazer aquilo. Mas eu tenho a planilha do teu curso até hoje e eu uso ela, por mais que eu tenha um sistema muito bom. Eu uso ela. E mais ainda, né? A gente está implantando o PCP dentro da empresa e também no sistema também tem PCP. Ok. E eu trouxe uma planilha que eu me referenciei da planilha que você trouxe. Falei, gente, eu preciso primeiro entender o que está acontecendo, né? No teu treinamento você traz isso. Vamos entender como é feito. Então eu poderia trazer um sistema aqui que faz os cálculos? Poderia, mas vocês não aprenderiam como chega nesse resultado. E é isso que eu tenho trazido para vários processos nossos aqui dentro. Como chegar nesse resultado? Né? Às vezes você pode achar uma fórmula pronta na internet? Pode. Às vezes você pode usar IA para chegar no resultado? Pode. Mas quando você aprende de fato como chegar naquele resultado, aí você começa a decidir, né? Aí você olha para os indicadores, que pode ser lá os 50, se você estiver disposto a analisar 50, né? Aí tudo bem, mas desde que você entenda o que está ali, né? Porque às vezes você tem 2, 3 indicadores ali e não sabe o que fazer com eles, Uhum. Eu acho né? que tem algumas coisas, Tiago, que merecem ser consideradas. Primeiro, eu falei algum tempo atrás e continuo falando. O empreendedor não é empresário. Uhum. O empreendedor não é gestor. Tá? Isso para mim, pela vivência nesses 54 anos, para mim está muito claro isso. Então, o que que eu olho? O perfil. Cara, adoro comprar. Cara, eu adoro vender. Eu adoro produzir. E finanças, detesto. Pois é, você detesta finanças e quando você estiver só no vermelhinho, tua empresa vai quebrar. Então, o empreendedor não é empresário, ele não é gestor. Ele precisa. Então, ele pode escolher alguma área que ele goste mais, se aplique. Uma área que ele goste menos, ele vai então contratar alguém para cuidar. Mas ele tem que entender. Quando eu faço o fluxo de caixa no Excel, e eu vejo muita gente dizer: não, mas o sistema pode me dar. Eu sei que o sistema pode dar, evidente. Só que quando eu faço no Excel, eu tento explicar o que é cada uma das entradas, cada uma das saídas, tá? Como é que se concilia. Então, mais do que um sistema que está tudo pronto, dá pronto se você também lançar os seus inputs. Porque se você lançar input indevido ou esquecer de lançar, o sistema não levanta sozinho e diz, ó, dar-te-ei o fluxo de caixa, tudo aconselhado e com todas as recomendações. Você quer ver uma coisa? O pessoal da contabilidade, hoje até com o sistema, entrega o balancete, ativo e passivo. Entrega uma demonstração de resultado, a DRE, mas não entrega os indicadores essenciais, que eu falei os 7, pelo menos que eu gosto de olhar. Pronto, é simples assim. Então, quando eu dou os cursos de finanças, eu oriento como montar o ativo, como montar o passivo, a DRE e os indicadores essenciais. No fluxo de caixa, estruturamos dentro de um Excel, mas ó, qual é a finalidade? É você entender. Dia desses, alguém brincando, um cliente disse assim, Clodoaldo, com a IA, eu tenho aqui todos os indicadores. Falei, tá,
Se você entender o que é cada indicador, 10. Aí ele ficou me olhando. Então, quando eu falo em simplificar, é que o empresário entenda o fluxo de caixa, tá? Que sim, um sistema vai dar para ele, desde que ele consiga fazer todos os inputs. Agora, o sistema não dá para ele a conciliação bancária. E não dá uma outra coisa também importante, né? A gente comentou aqui, você comentou, de que você tem que saber o que você quer, Com né? certeza. Saber o preço que você está disposto a pagar, e quando eu falo preço não é dinheiro, né? É tempo de vida, o esforço. Quando você entende tudo isso, você pode até jogar na IA, a IA vai fazer os indicadores para você, beleza, você pode até entender o que aquilo ali tem, mas daí muitas vezes pela facilidade de ter a IA pensando por você, e o que eu acho um erro nas pessoas é ter preguiça de pensar. As pessoas têm que colocar o corpinho para funcionar e pensar, porque isso muda o jogo. Então você vai fazer a pergunta lá para a IA e vai falar assim: "E agora, o que eu faço?" E aí ela vai dar lá o prompt, né? Dependendo do prompt que você colocar, ela vai te dar um caminho. Mas é o caminho que você realmente está disposto? É aquilo que realmente faz sentido para a tua vida? Como que vai ser a tua vida fora do trabalho com esse caminho que você está pegando com esses indicadores? Porque tudo influencia, né? Tudo influencia. É, Tanto. é. Porque não é só o momento ali, né? Ao Não, contrário. não, não, não é só o que está sendo somado naquele momento, né? Existe uma vida por trás daquilo e a Com caminhada que certeza. cada um passa, né? É bem isso. Que direciona, né? E o que que você vê hoje das empresas que você acompanha, né, das consultorias que você dá? Qual que é um erro comum nas empresas? Veja, é, Principalmente das pequenas. é, volto a afirmar para você: empreendedor não é empresário, não é gestor. E é isto que o empresário, seja MEI, seja médio, sabe, eles precisam ter esta percepção. Eu preciso constantemente me atualizar. Aí você tem N oportunidades de atualização. Porque quando você fala em consultoria, guardada a proporção, o consultor é um médico. Né? O médico diz para você: Tiago, você precisa emagrecer, tomar tal medicação, fazer isso e aquilo. Ele não fará nada por você, você quem faz. A consultoria é a mesma coisa, você identifica problemas e muitas das vezes você identifica problemas junto com o empresário. O que, que eu falo sempre? Você vai montar um negócio? Cara, faça um plano de negócios, um modelo de negócios e não esqueça de fazer um quadro de viabilidade econômico-financeira para saber se esse modelo de negócio vai fazer sentido ou não. Ah, eu já tenho a minha empresa. Se você já tem a sua empresa, faça um diagnóstico empresarial. Eu gosto muito de aplicar diagnóstico empresarial. 70 questões envolvendo planejamento, pessoas, marketing comercial, finanças e processos. Matriz SWOT e pesquisa de clima organizacional. Aí você olha, mede a temperatura da sua empresa e dali você traça plano de ações. Então, se você começou de uma forma muito por feeling, né? Feeling. Cara, o único cara que ganha dinheiro com feeling até hoje é o Maurice Albert, com a música dele. Você precisa suar um pouco. Você precisa entender um pouco do seu negócio. Começou, dá um tempo, reavalia, tá? Refaça o rumo da sua empresa. Então, essa seria a minha recomendação, porque eu vejo muita gente começa só com o emocional. Teve uma ideia, eu faço um bolo muito gostoso e a minha vizinha disse que eu posso montar uma cafeteria. Calma, tá? Então, prepare-se, porque para você começar, você pode até começar. O lance não é o começar, é você se manter. E para se manter, você precisa ter uma boa estrutura, um bom preparo. E as possibilidades são inúmeras. Só toma cuidado para não ir para ilusões. Eu vi lá em São Paulo tem um curso maravilhoso. Gente, aqui tem várias possibilidades que podem te ajudar e muito. E a pessoa, às vezes, ela pode até estar entrando numa prisão, né? Ela começa um negócio, não revisita aquilo que
era o desejo inicial, né? Porque o dia a dia vai consumindo, né? O dia a dia vai tomando tempo, a pessoa deixa de ter tempo até, não só na família, mas de evoluir, né? Ter esse constante aprendizado. Então, vira uma prisão, né? E é uma prisão que se ela não para e fala, não, eu vou parar. O que eu acho incrível, o programa do Empretec. O Empretec, ele obriga você a parar uma semaninha, né? Sim, É fora da empresa. sim, Inclusive, eu sou empreteco, eu né? sei Falo disso. muito bem e foi uma virada de chave quando eu fiz. E realmente, você parar para analisar aquilo que você está fazendo, como está fazendo e se está no caminho certo, é muito importante, porque tem muita gente fazendo o plano, o modelo de negócios, mas faz uma vez e nunca mais, fica na Esquece. gaveta, Uhum. daí não adianta, né? O que que você acha hoje que seria um tempo ideal para quem está começando, um negócio pequeno? Qual que seria um tempo ideal para revisitar? Olha, eu diria para você 2 anos no máximo. A Nossa. cada 2 anos, reveja o que foi que você escreveu. Hoje eu estava atendendo alguém e eu disse que quando eu voltei da China, eu tinha uma vontade de montar junto com a minha mulher uma empresinha pequena, achando que eu ia me acomodar, etc, etc, etc. Aí montamos. Fiquei 6 meses pesquisando. Então montei. Botamos a empresa para funcionar. Tínhamos zero clientes, porque é uma empresa do zero. Como eu fui fazer a parte comercial, minha mulher ficou com o financeiro administrativo. Em dado momento, estávamos com 550 clientes e 25 fornecedores. Um ano depois, eu revi tudo o que eu fiz. Estava tudo guardadinho, bonitinho. O que, que nós fizemos então? Cortamos 300 clientes. Ficamos com 250. Passamos a ganhar dinheiro, ou uma situação boa. E dos 25 fornecedores, eu cortei 15. Aí eu comecei a trabalhar de uma forma tranquila. Algum cliente bom que eu vendia uma base de R$ 1.000 virou para 4.000, o cliente bom, porque tinha mais tempo. Tá? Então eu troquei aquela coisa da quantidade, porque no início eu achava que tinha que olhar share. Share não é problema meu, é da indústria. Tá? Meu negócio é atender a minha clientela. Né? Então, ao dar-me o tempo de uma análise, a minha mulher me chamou a atenção para algum perfil de cliente que não nos interessaria, que é válido isto, tá? Então, o que eu diria? A cada 2 anos, no máximo, dá uma paradinha, sai do ar, preenche um diagnóstico, reavalia o que você fez, o que você desenhou como modelo, e não tenha medo nenhum de tomar decisões e mudar, tá? De se atualizar. Então, se você olha, eu vejo muito hoje, a gente fala muito em inovação, essa coisa toda. Observa que tudo é diferente. Porque inovação não é uma coisa nova só. A inovação é uma coisa antiga, feita de um jeito novo, melhor, tá? Talvez você recorra a algum dos seus colaboradores, para não ir mais menos idade, quem conhecia uma máquina de datilografia, tá? A gente usou, esses meninos não usaram, tá? Então, de repente, nossa, olha o tamanho do computador, olha o que, que é um computador. Eu fiz um curso durante 13 anos no Sebrae, semana passada, curso de atualização muito interessante, e o colega do lado, um cara que eu gosto muito, nossa, ele estava com um notebook tão fininho, tá? Quer dizer, deve ser de uma leveza tremenda, né? E veja, quando começou o notebook, tá? Então, tudo aquilo nos leva a nos atualizar. Então a grande pergunta é: você está se atualizando? Perguntando para você, se atualize. Você tem N possibilidades de atualização. Não fica dizendo, porque eu sou pequeno. Não, não tem tamanho. Tá? Para todo e qualquer empresário é possível se atualizar e se manter no mercado. Basta querer. E um assunto que você trouxe aí bate muito no ego, né? Você tinha 500 clientes revisitando o seu planejamento, você decidiu reduzir. E isso bate muito forte no ego. Eu percebo que as pessoas olham Instagram, né? Instagram é foda. Olha no Instagram, o concorrente, os amigos, tal, e fala assim: "Meu Deus, eles estão atendendo tanto, meu Deus, eles fazem tanto, eles entregam tanto, eles, né, estão com tanto de faturamento, né, o ego do faturamento".
Mas quando na verdade você passou a ganhar mais dinheiro, ou seja, a linha a qual você falou que é a principal que deve ser olhada, que é a do resultado, ela está sendo ignorada para ser alimentado o ego. E quando na verdade o que importa é o resultado. E o resultado é diferente porque as expectativas são diferentes. A vida é diferente. Com certeza. O resultado para quem tem 4 filhos é diferente do que para quem tem um filho. Para quem às vezes tem que alimentar uma família por falta, às vezes, de um pai, de uma mãe, é diferente daquele que tem um amparo da família. Certamente. O resultado é diferente. Então a linha do resultado, ela tem que fazer sentido para você. Se ela Uhum. não faz sentido para você, você vai estar só alimentando o ego, né? Por isso que eu sempre, quando alguém me diz, ó, faturei tanto, a pergunta é quanto sobrou? É simples assim, E você tá? aí, faturou bastante esse mês? Como é que foi? Como é que estão sendo as suas vendas em 2026? E a pergunta-chave é: quanto está sobrando, né? Isso aí. Importante. Então, por isso que a gente tenta, mesmo nessa área financeira, que muita gente acha que é complicado e não é, tá? É uma questão de disciplina, tá? É você entender o que os números contam, os indicadores se contam, tá? E as pessoas, por isso que eu acho que eu dou atenção a tudo na minha empresa e deixo do lado a parte financeira. O que é finanças? Finanças não é causa de problemas, é consequência. Tá? Então, muita coisa errada que fiz na área XYZ vai pipocar nas finanças. A gente poderia Sempre. dizer então que o problema não é o financeiro? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Teu problema, teu problema não é financeiro. Posso falar isso com segurança? Sim, Claro, tranquilo? com De certeza. novo, teu problema Tá? não é financeiro. Desde que você saiba olhar e interpretar o número. Por exemplo, você sabe quanto você precisa ter em estoque? Deveria saber. Porque às vezes eu vou fazer levantamento em algumas empresas. Pouco antes da pandemia, eu fui levantar um espaço comercial que vendia muito bem. Só que quando fomos mexer no estoque, a empresária tinha estoque para 7 meses. 7 meses. Quanto custa isto? Aí se for pegar depreciação, produto que vence Aí, quanto custa e isso? E aonde você hum, contabiliza isso? Como é que você enxerga, ou onde você enxerga essa desvalorização, essa depreciação do estoque? Não enxerga. Só sai do seu caixa sem você perceber. presta atenção. Presta atenção, né? Presta atenção, estude e fique Sim, atento aos números, né? Tira claro. um tempinho para dar uma olhadinha nos números, porque Ou procura alguém que possa te dar um suporte, porque quando você faz preço de venda, sempre digo, faça primeiro o preço de venda seu, não olha para o mercado, depois você olha. Porque a pessoa você faz o preço, não, mas o cliente não paga isso. Cara, se você não conseguir ter esse nível de preço, ou pelo preço em si, ou pelo ponto de equilíbrio, você pode ter dificuldades. Simples assim. sim, aí não adianta colocar força, né? A Sim, dificuldade ela já com está certeza. premeditada, né? Com certeza. O papel do cliente é sempre querer pagar menos. Mas tem outro discurso que eu não consigo entender, sabe que é, Tiago? Que todo mundo diz que faz um produto ótimo. O meu bolo é o melhor da cidade. O meu arroz com feijão é melhor. O sapato é melhor. A minha roupa, tudo é o melhor. Aí não cobra o preço que deveria cobrar. Vejo muito cliente que paga, compra com prazo estreito e parcela no longo prazo para o cliente. Dia desses eu vi alguém comprando, pagando em 30 dias e parcelando em 3 vezes. Parcela em 3 vezes, vamos chutar aqui um prazo médio de 60 dias. Eu tenho um furo no meu caixa de 30 dias, no meu ciclo financeiro. Tá? Quem cobre isto? Ah, você colocou juros? Não, mas se eu coloco juros, o cliente não paga. Então, cara, vender errado, a preço errado, você vai facilitar o buraco, a tua Em quebra. resumo, o cliente está trabalhando com o seu dinheiro, né? Com certeza, e o cliente, lógico, vai deitar e rolar, né? E quem entende disso percebe que meus fornecedores, logo eu sou o cliente deles. Claro. Se eu compro em 3 vezes do meu fornecedor,
Logo, eu não posso vender em 6 vezes para o meu cliente. Certeza absoluta. Senão eu vou ter um fluxo de caixa quebrado, né? Eu tenho que buscar conciliar a saída e a entrada de caixa. Porque senão, a não ser que eu saiba fazer bem o preço de venda, coloque ali um delta de juros. Se eu precisar antecipar, esse juros embutido vai poder pagar o custo financeiro para eu ter um valor presente de caixa. Simples. Simples. Estou Assim. dizendo que a proposta é simples. A proposta é simples. Captou, não captou? Volta, assiste de novo, né? Sim. Como tá gravado, né? Pode acompanhar isso aí. Bom, vamos lá. Agora eu quero chamar você para vir para o nosso momento especial aqui do nosso CrealiCast. Pedir pro Igor, nosso querido Igor, você coloca na tela para nós lá, Igor. E o ALL, ele é aspiração, liderança e liberdade. Tá? E eu quero perguntar para você aqui o seguinte. Odualdo, para você, aspiração. O que que mantém você, o que que motiva você a continuar evoluindo? Bom, primeiro que o essência all é tudo, né? Em inglês, all é tudo. O que me mantém, eu acho que hoje eu respondi uma mensagem cedo e alguém me perguntou: Poxa, você está ainda nativa? Eu falei: Sim, estar nativa é estar vivo. E eu não sei se é porque eu tenho fé ou porque eu sou teimoso ou a soma dos dois. Uma mistura de fé, de teimosia, mas há uma essência, né? Hoje eu acho que eu sou um sujeito que vive em paz, né? E essa paz é da minha vida pessoal, da minha vida familiar, e parece que hoje eu estou conseguindo achar o meu tempo para reconexão com tudo aquilo que vale a pena. Tá? Então, não sou mais aquele sujeito preocupado e tal. Gosto de manter um bom network, uma boa relação, mas seletiva. Tá? Certas coisas eu não vou, para certas coisas eu vou. Então, a aspiração é chegar a algum lugar melhor, tá? Me qualificando, me preparando para chegar a este lugar que talvez seja a reconexão com a minha essência que eu devo ter deixado ao longo do caminho. Estou trazendo de volta. Então, a minha aspiração é chegar a esse lugar. Legal. E quando a gente fala, né, de você, tudo que você já passou, tudo que você já viveu, né? Essa caminhada, às vezes até se distanciado daquilo que é a essência, daquilo que é você de verdade, aquilo que você gosta de fazer, né? A gente fala de liderança. Como que você vê a liderança nessa questão? Eu entendo liderança como facilitação. Eu facilito para as outras pessoas. Essa é a minha marca. Entregar alguém melhor, porque é isso que eu busco, ser melhor. Não sei se é a idade, a vivência, mas hoje eu olho o mundo de uma outra forma, com uma dose maior de empatia, de consideração, de respeito. Então, liderar para mim é entregar pessoas melhores, é facilitar. Eu não consigo entender um líder que não facilita. Então, eu estou ali, o facilitador mais uma vez, né? Então, essa definição que me agrada muito. Então, eu facilito o crescimento das pessoas. É aí que eu entendo que é o espírito da liderança. E você falou que hoje você está trazendo de volta a tua essência e você está escolhendo o que você faz. Com certeza. Como que, como que você está vendo hoje a liberdade? Liberdade é isto, eu poder escolher. Tá? Nada mais é importante para mim, no todo, com a sensação de liberdade de ir e vir. Tá? Então, por isso que tem alguns países que eu admiro muito, exatamente por isso. A liberdade de você escolher, sem ser recriminado, sem ser admoestado, ninguém me impondo. Tá? A liberdade da escolha, tá? Dos meus parceiros,
das minhas coisas. Você sabe que eu sou um tomador de café, é muito comum, querem conversar comigo, vão numa padaria, um bom cafezinho, um bom pão de queijo, tá? E nesses locais nós encontraremos soluções para muita coisa. Então, a liberdade é essa, é o poder escolher, tá? Então, esse poder escolher, sem pressão, sem interferência, eu brinco muito, eu sou corintiano, mas respeito o palmeirense, o São Paulino, o Santista, tá? Não questiono ninguém, não brigo por ninguém. Eu acho que respeitar o direito do outro é a essência da liberdade. Muito bom. Obrigado por participar desse momento que para nós aqui é tão importante falar sobre aspiração, liderança e liberdade. E para vocês, né, o que é aspiração? O que vocês estão buscando hoje que está movendo vocês, né? E o que vocês estão fazendo para que isso aconteça e qual que é o resultado? A linha importante, né, Clodoaldo? Sem Qual que é a dúvida, linha do resultado? sem dúvida. Seja financeiro, seja na família, seja no amor, qual é a linha do resultado que você espera? Não que faz sentido para o outro, mas que faz sentido para você. Sim. E o que você faz hoje está te levando para lá ou não? O lugar que você está hoje está te dando condições de você atingir esse resultado ou não? É hora de talvez revisitar e começar a entender melhor o que faz sentido para você e se a caminhada que você está pegando faz sentido também, né? Nos seus valores está ali comprometimento com o resultado, não é isso? Compromisso Tá? com o E resultado, uma isso coisa mesmo. que eu diria para vocês, eu nem sei se está encerrando, eu estou aqui talvez atravessando. Só temos mais 2 horinhas. Uma coisa que eu falei, insisto sempre, o empreendedor e o empresário. O Tiago é uma figura que me causa muita simpatia, porque ele é um empreendedor por excelência, mas ele me impressiona como ele não esquece do lado empresarial, sempre buscando a melhoria. E isso eu diria que é um bom conselho, se é que conselho é uma coisa boa. Se você é empreendedor, sem dúvida nenhuma, tente ser também um bom empresário e o Tiago é uma boa referência para isso. Oh, agradeço aí pela moral, né? Olha assim, aí eu quase choro aqui. Clodoaldo, dito isso, Isto posto, que marca você quer deixar no mundo? a marca que eu quero deixar no mundo, que eu colaborei com o crescimento de alguma ou de algumas pessoas. Isso me deixaria feliz. Você já sabe disso, de algumas pessoas? Você tem Às vezes, conhecimento, às né? vezes Você eu sabe penso, disso, às né? vezes eu penso. Tá duro de achar, mas tudo é. O quanto você facilitou a forma como eu vejo o financeiro, principalmente, né? Porque eu acho que quando a gente abordou fluxo de caixa, que eu entendi que eu deveria comprar com mais prazo e vender com menos prazo para eu ter caixa, né? Trabalhar com o dinheiro do fornecedor, trabalhar com o dinheiro do cliente. E aqui eu não estou falando para você fazer isso de forma ruim, não, pelo contrário, de forma boa, até para você poder proporcionar coisas melhores para os seus clientes, né? E para os seus colaboradores também, né? Então, quando a gente entende, quando eu consegui entender essa essa forma mais simples mesmo que você trouxe, né? Pegar o Excel, fazer o Uhum. feijão com arroz ali no Excel, no básico mesmo, papel de pão e caneta, né? Facilitou muita coisa na minha vida e eu virei algumas chaves a partir disso. Até contando mais uma coisa que aconteceu comigo aqui, pessoal, foi o seguinte: eu fiz os cursos, né? E trazer essa história que talvez conecte aí com algumas coisas que talvez você esteja fazendo também. Você vai para o curso, né? Você fala, vai para São Paulo, quer fazer um curso extraordinário, paga um rio de dinheiro pelo curso, aprende um monte de coisa, né? Ou às vezes você vai conversar com alguém, aprende um monte de coisa, e daí você quer implantar tudo de uma vez, quer colocar tudo de uma vez, você acaba inflando muito o teu processo, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui lá, fiz os cursos, eu falei, agora eu entendi, cara, agora eu vou achar todas as linhas, né, que eu precisava achar, eu vou achar agora, né? E fui e fiz um plano de contas gigantesco, né? E rodei 6 meses com aquele plano de contas. Aí cheguei pro Clodoaldo e falei assim, Clodoaldo, ó meu plano de contas aqui e tal, todo orgulhoso, né? Só falei assim, mas eu tô tendo um pouco de dificuldade aqui de operar com ele, né?
Aí ele olhou e falou assim, pô, Thiago, tá legal, tá bonito, né? Tem bastante linhas, tudo, não sei o quê. Mas aí ele falou assim, mas você precisa de tudo isso? Não é melhor simplificar isso aqui, você rodar a tua operação? Por quê? Eu compliquei de uma certa forma o meu plano de contas, que para eu treinar a pessoa que estava operando do financeiro, era 3 anos. Eu que fiz o plano de conta, eu me perdia lá dentro. Aí foi onde a gente buscou a simplicidade de novo, pegou e enxugou o máximo que deu da operação ali. E hoje o meu financeiro roda bem mais tranquilo, bem mais sossegado. Então, eu diria que você, ao mesmo tempo assim que você descomplicou o financeiro, você me trouxe paz. Porque eu achava que era um monstro, né? E quando na Uhum. verdade não, é mais tranquilinho do que a gente imagina. Então, gente, o financeiro é mais tranquilo do que você imagina, de verdade. Então, se você não tá fazendo, às vezes é por achar que é complicado, mas não é. Pois é, por isso que eu acho que essa definição de facilitador talvez me caiba. Eu não quero ser Faz nem, muito nem de sentido. longe pretensioso, né? Mas eu sempre busco exatamente isso, ser um facilitador para que as pessoas peguem algo que eles acham complicado e consigam interpretar, tá? Isso me deixa bem feliz. E uma mensagem aí para os nossos ouvintes aí, nosso público, nossos queridos crealinhos, né? Uma mensagem aí para eles, para a gente encerrar aqui a nosso papo, que na verdade, se você deixar, eu vou longe. Eu Oh, fiz metade das perguntas que tem aqui, que bom. que eu Mas, programei. E tem mais acho que umas 3 folhas que eu faria fora disso daqui. bom. Mas daí ficaria 3, 4 horas de podcast, né? Fico Então, muito feliz, né? Para mim a coisa é muito simples, focando no lado do negócio, no lado empresarial, tá? Se você quiser se manter, continue constantemente se atualizando. Você tem N possibilidades muito próximas, se atualize. A condição para você se manter é a atualização. Fuja desses se é até um pouco indelicado eu falar isso, mas eu vejo aí propostas absurdas, sabe? Não, é muito simples. Se você entende do seu negócio, tá? Revisite o seu negócio, reavalie o seu negócio, crie plano de ações para poder colocar o seu negócio na linha novamente e constantemente esteja aberto à atualização, a qualificação, e você com certeza vai ser um bom empresário e vai alcançar resultado. Boa sorte para vocês. Clodoaldo, já aproveita, deixa aqui o teu arroba, a galera conhecer, ir lá visitar as O, fotos suas, da sua o meu excelentíssima e da sua Instagram netinha. é clodoaldo.guilherme, isso foi minha mulher que criou. Ah, eu sou um pouco comedido em redes sociais. Pouca gente sabe daquilo que eu faço e tal. Dia desses alguém me falou, mas olha, faça para você divulgar o seu trabalho. Na minha empresa são 3 sócios, né? Eu, minha mulher e minha filha. Mas a minha filha tem uma atividade dela. Então, na empresa fico eu fazendo a consultoria e a minha mulher, que é a minha base, faz toda a parte da gestão administrativa financeira e alguns trabalhos, quando eu preciso, ela faz. Por exemplo, cliente oculto, né? Mas então a minha estrutura na consultoria em si sou eu. Tenho algum sócio eventual, 3 profissionais que, quando eu preciso, eu peço socorro a eles, né? Mas essencialmente sou eu. Então, eu tenho uma preocupação de divulgar e não poder atender, tá? E você sabe que eu trabalho de manhã, à tarde, à noite. Eu disponibilizo para o cliente Obrigado. 3 partes do dia, né? Sábado eu também trabalhava, mas eu achei que seria um pouco exagerado, porque eu tenho também a minha família para cuidar, né? Mas eu gosto disso. O trabalho me dá uma sensação muito interessante de bem-estar e de realização. Tomei alguns cuidados, eu era comum mandar mensagens no sábado e no domingo, estou tentando me segurar, salvo as minhas mensagens, disparo na segunda-feira de manhã e tal, para respeitar o espaço de todo mundo.
mas o meu trabalho me dá esse prazer, né? Eu gosto disso. Além de ser uma fonte de receita, mas é uma fonte de realização pessoal. E a necessidade de eu me manter atualizado, você sabe, convivemos ali no núcleo jovem, está sempre procurando para poder trazer coisas novas, isso me dá uma sensação de estar vivo, tá? Isso me deixa feliz. Mas ali no meu Instagram é clodoaldo.guilherme, né? E o resto eu tenho ali ó, os meus contatos de telefone que estão sempre à disposição do pessoal. É isso aí. Então, em resumo, de tudo que a gente falou, que nada acontece até que você se mova. É bem isso. Clodoaldo, É isso. obrigado por essa Eu, conversa. eu que agradeço. Agradeço demais mesmo, Eu que agradeço. tá? Um abraço, gente. Valeu, obrigado. Segue, compartilha. Que mais, Igor? Comenta, me manda coraçãozinho. Não, coraçãozinho não precisa. Assim? É isso aí. Ah, sim. Manda esse vídeo para as pessoas que você acredita que faz sentido e para as que não fazem também. Beleza? Isso é essencial. Isso vai trazer resultado para nós, que é onde a gente está olhando, não É é? isso. Valeu, gente. Tchau para vocês. Abraço.